Olá! Novamente estou aqui com vocês, professora Manoele Cola, para que a gente trate dos recursos do processo do trabalho. Então vamos lá. Nós tínhamos visto que existem todos esses recursos no processo do trabalho. Vimos agravo de petição, agravo de instrumento, embargo de declaração e agora nós vamos conhecer mais alguns recursos. O primeiro deles são dois, na verdade. A gente chama de embargos ao TST, mas ele se divide. Nós temos dois tipos. Nós temos embargos infringentes para impugnar decisão não unânime. Eu estou já dentro do Tribunal Regional do Trabalho. Lá eu tenho desembargadores votando e quando eles decidem, pode acontecer um 2-1. A decisão não é unânime. Tem alguém entendendo a meu favor e tem outros que ganharam, que são maioria, entendendo contra o meu pedido. Para isso, para eu reclamar disso e embargar ao TST, eu preciso usar embargos infringentes. Veja bem que o prazo continua o mesmo, 8 dias. Embargos de divergência. Aqui, isso é usado quando eu tenho turmas lá no TST, no mais alto órgão que eu tenho na Justiça do Trabalho, eu tenho turmas lá dentro divergindo no entendimento. Por exemplo, você já viu na televisão quando a gente ouve assim, ó, se tal ação, se tal habeas corpus cair na primeira turma, vão liberar o preso, esses presos políticos aí. Se cair na segunda turma, vão manter ele preso. É quando a gente já sabe qual é o entendimento das turmas, qual é a visão que aqueles ministros têm. Então, quando isso está acontecendo, e isso não pode acontecer, o TST tem que ter, enquanto órgão, ele precisa ter uma visão unânime de cada matéria, uniforme. Isso não é fácil, porque nós estamos lidando com pessoas, com entendimentos divergentes, com fundamentos para os dois lados, mas o objetivo é esse, é você chegar no mais alto órgão dentro de determinada justiça, seja estadual, seja federal, não importa, e você conseguir ter uma decisão que é aquela que baseia todas no país. Se você está diante de divergência, olha, tem uma turma que se o meu processo tivesse caído lá, eu tinha ganhado. Mas aqui nessa turma que caiu, eu perdi. Eles entenderam de forma diversa. Embargos de divergência, porque tem duas turmas que precisam falar a mesma língua. Então vamos juntar esse pessoal, vamos juntar todos aqui dentro do TST, para que a gente decida qual é o entendimento da maioria e todos falemos a mesma língua, tá? Agravo regimental. Esse é o único que a gente não tem certeza qual é o prazo. Pode ser 5 ou pode ser 8 dias. Como que eu faço para saber? Todo tribunal tem um regimento interno, tá? Esse regimento interno são aquelas normas que a lei federal autorizou, a Constituição e a lei federal autorizou que ele se autorregule. Por exemplo, vamos supor que consta lá na CLT, no prazo previsto no regimento interno. Poderá realizar conforme procedimento previsto no regimento interno. Então existe uma lei federal que está sinalizando que existe liberdade ali para estabelecer procedimento, norma, como que vai fazer. Então isso é o regimento interno. Tribunal de Justiça tem, Tribunal do Trabalho tem, STF tem, STJ tem, TST tem, todo mundo tem regimento interno. Para saber como usar o agravo regimental, eu preciso olhar naquele tribunal qual o procedimento que ele utiliza, qual o prazo que ele utiliza e para que ele serve. Ele serve, previsto lá dentro dos regimentos internos, como eu falei, para impugnar decisões proferidas pelo, observe o que nós estamos falando aqui, presidente é uma pessoa, não é uma turma, corregedor é uma pessoa, não é uma turma, relator dos tribunais, uma pessoa, não é uma turma. Olha o que está acontecendo aqui, eu estou dentro de um tribunal, mas eu não estou diante de uma decisão colegiada. Existem algumas decisões que podem ser tomadas por uma pessoa sozinha. É sempre uma pessoa, um órgão muito importante, como o presidente do tribunal, o corregedor ou o relator daquele processo. Nós chamamos isso de decisão monocrática. As decisões de primeiro grau são sempre de uma pessoa só. É feito sempre por um juiz. Mas em tribunal, a regra é a decisão colegiada. É ter mais de uma pessoa julgando.
é ter mais de um entendimento sendo expresso sobre aquela matéria. O agravo regimental, ele serve para impugnar, para reclamar naqueles casos em que eu tenho decisão monocrática. A decisão monocrática é autorizada, ela tem previsão legal. E o recurso que eu uso para dizer que aquele entendimento está equivocado se chama agravo regimental. O que é que o agravo regimental faz? Tira o processo da mão daquela pessoa sozinha e coloca dentro de uma turma, para que outras pessoas decidam. Decidam o quê? Se quem decidiu sozinho agiu bem ou agiu equivocadamente. Agiu no limite das suas possibilidades, no limite daquilo que lhe é autorizado, no limite dos seus poderes para decisão, ou se extrapolou esses poderes, certo? Não é que o agravo regimental vai levar a minha matéria de mérito para ser discutida. Ele vai levar o comportamento decisório dessa pessoa que decidiu sozinha, certo? Isso é chamado decisão monocrática. Contra decisões monocráticas, agravo regimental. Como saber o prazo e procedimento? Olha no regimento interno. Recurso adesivo. Lembra que eu pedi na aula passada para vocês deixarem um asterisco assim, ó, onde fala recurso adesivo? Eu vou te explicar por quê. Ele está previsto no Código de Processo Civil e tem aplicação dentro do processo do trabalho. Tudo que a gente não encontra no processo do trabalho, a gente pode buscar, por analogia, uma aplicação subsidiária do processo civil. O recurso adesivo, ele funciona da seguinte forma. Vamos supor que eu entrei com um recurso ordinário. Entrei com recurso ordinário porque estou reclamando de uma decisão parcial. Eu ganhei um pouco, perdi um pouco, eu entro com recurso ordinário, quero que o juiz, a decisão do juiz seja modificada pelo Tribunal Regional do Trabalho, o tribunal lá da minha região. A outra parte, tá, o Zezinho, vamos pensar no Zezinho. O Zezinho não recorreu, ele perdeu de uma parte também, mas ele não recorreu, porque ele pensou assim, puxa, é tão pouca coisa, vale a pena eu recorrer? Eu queria que esse processo acabasse logo. Porque daí a parte que eu ganhei, que é bem maior, o Zezinho pensa, é bem maior, eu recebo mais rápido. Aí ele é intimado para apresentar resposta, para apresentar contrarrazões ao meu recurso. Ele fala, poxa vida, ela recorreu. O processo vai demorar do mesmo jeito, quer saber? Eu vou recorrer também. Você vai me falar, mas o prazo passou. É verdade, o prazo dele passou. Por isso que existe o recurso adesivo. Ele serve para alguns recursos e dá a possibilidade da pessoa que não recorreu apresentar um recurso, o mesmo recurso com todos os requisitos, com todas as matérias, adesivado ao de quem recorreu no prazo das contrarrazões. Passou o prazo de recurso, começa o prazo de contrarrazões, Zezinho estava intimado, Zezinho pega o recurso dele e gruda no meu. Por isso adesivo. Por que ele fica adesivado no meu? De onde saiu esse nome? Qual é a vantagem, então, de eu recorrer no prazo certo, se eu posso fazer o recurso adesivo? Vou te explicar. O recurso adesivo, se o principal cair, não atender a requisito, desistir do recurso, se o principal, que é o meu, cair, o do Zezinho cai junto comigo. Porque ele está adesivado no meu. Então essa é a vantagem de apresentar o seu recurso, interpor no prazo correto. O recurso adesivo, ele é um risco. E ele paga custas do mesmo jeito, tem que atender a todos os requisitos, é um recurso normal. Mas ele fica pendurado lá, dependente do principal. Compreendeu? O prazo, qual que é o prazo de um recurso adesivo então? O prazo das contrarrazões. Recurso ordinário é 8 dias, você tem 8 dias para apresentar contrarrazões. Qual é o prazo do recurso adesivo? O prazo do recurso adesivo é 8 dias. Afinal de contas, adesivar um recurso é só um meio de você interpor o recurso, não é um tipo de recurso, certo? Recurso extraordinário. O recurso extraordinário, ele atende a todo o judiciário também, porque é com ele que eu chego no STF. E para chegar no STF é longo o seu caminho, porque o judiciário vai fazendo um funil de matéria. Quando você põe na sua inicial, você põe tudo que você quiser. O juiz decide.
Quando o juiz decide, eu já posso levar para o Tribunal do Trabalho só a parte que foi decidida efetivamente. Por isso que eu tenho que corrigir omissão, contradição, obscuridade com embargos antes. Então aquela parte foi decidida e tem um pedaço ou tudo me fez sucumbente. Eu estou perdendo. Seja uma parte, seja um pedacinho desse tamanho, seja tudo. Então com o que eu posso ir para o Tribunal Regional do Trabalho? Com aquela parte que eu perdi. O funil vai ficando mais estreito. Aí eu vou pro TST. Para eu chegar no STJ, no STF, meu amor, eu preciso aqui, ó, no STF, ter matéria constitucional sendo violada no judiciário. Um juiz negando determinada matéria, determinado artigo, determinado direito previsto na Constituição Federal, aí você reclama para o tribunal não resolve, continua violando aquele direito constitucional, você vai para o Tribunal Superior do Trabalho, ele também viola o mesmo direito, nega o seu direito, aí você chega no STF. E para isso você precisa ter pré-questionado a matéria. Você precisa ter forçado as instâncias pelas quais você passou a dizer a decisão delas. Me diga, juiz, o que você decide, o que você entende, o que você coloca de posicionamento quanto a essa matéria constitucional, quanto a esse artigo, esse direito que eu estou reclamando previsto na Constituição Federal. Direito de férias, por exemplo, está lá previsto. Aí eu vou para o tribunal, mesma coisa. Eu falo, tribunal, olha aqui, ó, o juiz errou. É matéria constitucional e ele não está me dando, ele não está autorizando, ele está dizendo que eu não tenho direito. E o tribunal vai lá e fala daquela matéria. Isso é pré-questionamento. Lembrou dos embargos de declaração? Quando a gente precisa forçar que a parte se manifeste, que aquele juiz se manifeste, melhor dizendo, que o tribunal se manifeste, certo? Então, o recurso extraordinário é um mecanismo processual, é um recurso pelo qual questões de natureza constitucional e somente essas. O resto da sua matéria, mas eu perdi outras coisas. Rodou. Existe um teto para a gente discutir determinadas matérias, entende? A gente vai até determinado ponto. Chegou naquele ponto, só é matéria constitucional para o STF. E o restante já foi. Já deu a escada dele, certo? Questões de natureza constitucional são levadas para apreciação no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o tipo de matéria, o tipo de reclamação que eu chego no STF. Julgamento da causa, o julgamento, a decisão da causa, deve ocorrer em última ou única instância. O que isso quer dizer? Estou lá em primeiro grau. Estou ainda na minha reclamação trabalhista, lá com o juiz da vara do trabalho, primeiro grau. Ele toma uma decisão que afronta a Constituição Federal. Eu posso entrar com recurso extraordinário direto no STF? Não. Eu preciso subir as escadas. Eu preciso cumprir a hierarquia. Então eu tenho que reclamar disso onde? No Tribunal Regional do Trabalho, com a esperança de que eles corrijam a falha do juiz de primeiro grau. Ser humano falha. É para isso que existe essa escada. E aí, aqui não resolveu no Tribunal Regional do Trabalho, posso ir direto para o STF? Não posso, porque eu tenho o TST acima. Vai para o TST com essa matéria, certo? Então eu preciso que seja decidido em última ou única instância. Isso aqui é quando eu tenho uma decisão, um processo onde a decisão já nasce no Tribunal Superior, já nasce lá no STF. Aí é a tal da única instância. O processo nasce ali, vou reclamar para onde? Para lá mesmo, para o próprio STF. Decisões proferidas pela sessão de dissídios individuais ou coletivos ou pelo pleno do TST. Já estou no topo, já estou no último pleno, todos que compõem o TST. Nas causas de alçada, poderá a parte interpor recurso extraordinário contra a sentença de primeiro grau. Aqui, só nas causas de alçada, que é diferente, que o procedimento é mais estreito, mais curto, mais facilitado. Seja a matéria tratada uma questão constitucional controvertida. A matéria deve ser estritamente de direito e não de fato. Precisa ser uma matéria que interesse a todos.
Precisa ser uma matéria, uma afronta constitucional que coloque em risco o nosso ordenamento jurídico, que coloque toda a sociedade em risco. Risco de injustiças, de afronta ao entendimento da Constituição, aplicação dos direitos e garantias constitucionais. Não basta ser um problema que só atende a mim, ao meu interesse. O STF não trabalha com interesse individual. Ele trabalha com interesse coletivo. Ele defende a Constituição Federal, não o indivíduo. A gente é alcançado pela decisão por tabela, porque eu sou parte no processo. Porque você não vai ter mais uma afronta a esse artigo se eu levar o problema até lá. Mas ele não está preocupado com o meu problema individual. Ele decide o individual para alcançar o coletivo. A Constituição não é minha, é de todos. É a formação do nosso Estado. A questão deve ser discutida e apreciada no processo de origem, que é o pré-questionamento. Ele tem que ter sido pré-questionado e esse requisito anterior aqui fala que a matéria tem que ser estritamente de direito, não de fato. Eu não chego no STF discutindo fatos, discutindo provas, dizendo quem tem razão, quem tem razão. Eu só chego lá dizendo as decisões anteriores do judiciário afrontam a Constituição Federal, negam um determinado artigo da Constituição, violam, negam vigência. É assim que eu entro no STF, não só no trabalhista. Em todos os processos dentro do judiciário, eu só entro no STF de uma forma muito estreita. Resultado, eu preciso preparar a possibilidade, o risco de um recurso desse, eu preciso preparar desde a minha inicial. Eu não posso pensar na minha inicial como algo que vai dar certo de cara. Eu posso ter prejuízos dentro das instâncias conforme eu for recorrendo. Certo? Então eu te agradeço sua presença, a sua atenção, tá? Agradeço muito a sua paciência. E nós temos ainda mais 2 aulas de recurso. Eu deixei o recurso ordinário e o recurso de revista, que são mais comumente utilizados, são os que a gente mais fala. O recurso ordinário, então, é o que mais se usa para aulas específicas, direcionadas para eles, tá bem? Então, se não está na ordem da sua apostila, não entre em pânico, eles serão tratados individualmente. Combinado? Então, muito obrigada e até a próxima aula.